Olá, bom dia. Talvez o teu início tenha sido assim tão pequeno, né? Mas não se preocupe. O início, o começo pode ser pequeno, mas o final será grandioso. Talvez você esteja começando assim, semear, semeando e colhendo coisas pequenas. Mas não se preocupe. Vai chegar o tempo que você vai juntar todas as sementes que são pequenas e irá ter uma grande colheita. Quero deixar uma palavra para você nessa manhã, que está na Bíblia Sagrada, a respeito de Ruth. Ruth era uma moabita e ela casou com um judeu da cidade de Belém e ele faleceu, o seu sogro também faleceu, o seu cunhado também faleceu e ela juntou a sua sogra que era israelita, e a sua sogra, ela sofreu, ela chorou. Imagina uma viúva, né? Viúva do marido, perdeu os filhos, mas mesmo com toda a tristeza, ela resolveu mexer em toda aquela situação de dor, de tristeza. E ela resolveu voltar para a terra dela, uma terra que ela saiu quando o marido dela era vivo, havia falta de pão e ela teve que retornar à terra dela, porque a terra onde ela estava, viúva, solitária, ela não queria mais estar. E ela despediu das suas duas noras e resolveu voltar para a cidade de Belém, onde havia pão, ela não havia mais fome, o Senhor havia restaurado a situação financeira daquele povo, teria enviado pão, eles teriam que comer. E ela resolveu voltar para a cidade dela. E Ruth, sua nora, quis voltar juntamente com ela. E Ruth largou tudo, encurtando essa história. Ruth, né, também ficou viúva, largou tudo, largou seus parentes ali, sua família, não quis retornar, né, à casa dos seus pais jamais, e resolveu seguir com a sua sogra. A sua sogra que escolhera voltar lá para a cidade de Belém. E Ruth escolheu estar com a sua sogra. E Ruth começou pegando, colhendo espigas do chão, porque naquela época, no meio do povo judeu ali, as viúvas, os estrangeiros, as mulheres, pegavam do que caía no chão das colheitas. Então era tempo de cevada, né? E Ruth ali estava pegando as cevadas, as espigas, enfim, o fruto que caía no chão. Então isso que ela estava colhendo, tão pequeno. Mas o fim dessa mulher foi extraordinário. Essa mulher casou com o dono de todas aquelas terras, imagina, né? Você começou colhendo no chão, naquela terra, naquele lugar tão pequeno, né? A sua vida, você começou, seu início foi tão pequeno, mas depois foi grandioso o fim daquela mulher. Aquela mulher se tornou esposa daquele dono daquela terra toda ali. Ela se tornou proprietária daquele lugar. E ela foi honrada. Ela foi honrada. O marido na qual ela casou, Boaz, era o mais rico daquela redondeza, dono daquelas terras todas, que ela começou trabalhando ali, pegando espiga que caía do chão, cevada caía no chão. Então foi pequeno o começo dela, mas foi seu fim grandioso. Então creia, Deus também tem um fim grandioso para a tua vida. Permaneça fiel, persevere na fé, que Deus tem tudo de bom para a sua vida. Deus abençoe neste lindo dia. Seja abençoado por Deus.